Começando mais uma jornada de saúde, mais um programa Saúde Já. É isso aí, vamos esperar o pessoal chegar aqui na nossa live. Fala aí, pessoal, meu amigo, minha amiga, você que está na sintonia aí com a gente. Mais um programa Saúde Já. Aí o pessoal tá começando a formar a nossa audiência, formar o nosso público, né? Para você, meu amigo, minha amiga, você que está na sintonia com a gente, você que está na audiência, importante você compartilhar, né, o nosso programa, você compartilhar na sua linha do tempo, compartilhar no seu perfil o nosso programa Saúde Já. Tá certo, pessoal? Nossos amigos aí estão começando a participar com a gente aí do programa Saúde Já. E hoje um tema bem interessante, hein, pessoal? Tema bem interessante. Vamos esperar o pessoal chegar aqui e formar o nosso público, formar a nossa galera aqui, que é importante a gente fazer o nosso trabalho aqui, né? Juntar a nossa galera e formar o nosso público. Saúde Já. Não podemos parar, não é mesmo, pessoal? Muitas pessoas estão perguntando para mim aí por que eu tinha parado essa semana. Fizemos uma pequena pausa, mas estamos de volta aí no nosso programa Saúde Já. Bom, pessoal, vamos lá então. Vamos conversar com vocês aqui. Hoje o tema é um tema importante. Antes de falar do tema, deixa eu falar rapidinho aqui umas questões, né, para você que está acompanhando a gente, né? Você sabe, o nosso programa Saúde Já, ele é um programa semanal, que a gente sempre traz um tema de saúde para a gente colocar aqui à disposição de vocês. Acontece que faz tempo já que eu já trabalho com nessa questão da comunicação da parte de saúde. Então eu já tinha um programa de rádio, né, desde 2005, né, o programa de rádio, que é o Jornada de Saúde, e nós adaptamos então o programa de rádio para as redes sociais. Então, estamos usando aí a ferramenta do Facebook, o pessoal agregando aí, chegando, legal. Transferimos para as redes sociais, para o Facebook Live, que é uma ferramenta fantástica. A gente pode posso ao vivo conversar com vocês e tratar um tema de saúde aqui. Vocês podem interagir comigo também. Isso que é legal aqui do programa Saúde Já. Beleza, pessoal? Então, vamos lá então. Você, meu amigo, minha amiga, você que está acompanhando a gente, você pode, isso é muito bom, convidar amigos para curtir a página, compartilhar também nosso programa, para mais pessoas serem atingidas aí com as informações. Valeu, pessoal? Eu quero fazer um programa não muito longo, para eu conseguir segurar mais a audiência. Espero que seja bem interessante. Eu resumi aqui as nossas informações, tá bom? Então, não quero fazer um programa muito longo para você, meu amigo, minha amiga, para você acompanhar a gente, né? Legal. Vamos lá então, pessoal. Vamos falar um pouquinho? Saúde Já. Toda semana um tema de saúde para você, meu amigo, minha amiga. Você, dona de casa, você que já chegou na sua casa, está cansada, mas está aí no celular, né? Está preparando a sua janta aí para a família, ou está assistindo televisão e está acompanhando o celular também. Está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, pendura o celular ali, você que está fazendo uma janta, pendura o celular ali e fica ligadinho nas informações, ou ligadinha nas informações que nós temos para você hoje. Hoje o programa Saúde Já é a respeito da síndrome de Down. É isso mesmo, pessoal, síndrome de Down. Ontem, dia 21, foi o dia internacional da síndrome de Down, tá certo? O dia internacional da síndrome de Down. Então, é um dia internacional da síndrome de Down. Mas o que é isso, né? O que é a síndrome de Down? Muitas pessoas sabem o que é a síndrome de Down, porque já acompanha ou conhece alguém, né? Ou já viram uma matéria, algum estudo. Então, já sabem que isso é uma doença genética, tá certo, pessoal? E falar rapidamente aqui do histórico, né, da questão, né? Hoje, felizmente, isso é muito importante, felizmente hoje muita coisa avançou, né? As políticas públicas, as pessoas têm avançado muito com relação
ao conhecimento da síndrome de Down. Antigamente, na década de 80, né, mais precisamente, as pessoas tinham um certo preconceito com a síndrome de Down, com relação a uma criança, né, que nascia com a síndrome de Down. Então, felizmente, hoje, as políticas públicas, como eu disse, as pessoas têm acompanhado mais os estudos, as questões, estão vendo que um indivíduo, né, uma criança que nasce com síndrome de Down, tem muitas condições de desenvolver várias aptidões, desenvolver o seu aprendizado, e isso que é importante, então, a gente salientar essa questão da inclusão, né, da pessoa com deficiência no meio normal, né? Isso que é importante, né? Essa questão da inclusão da deficiência, isso é muito importante. Essa conscientização, essa é a palavra que eu queria buscar, essa conscientização hoje tem dado muito resultado. Isso, as pessoas estão cada vez mais cientes aí que uma criança que nasce com síndrome de Down, né, seja um menino, uma menina, tem plenas condições de desenvolver as suas aptidões ao longo da vida. Tem condição de aprender uma série de coisas, ler, escrever, trabalhar. Isso a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco durante o nosso programa Saúde Já, beleza? A galera está entrando aqui também na audiência. Gostaria que vocês ficassem na audiência com a gente, né? Com certeza essa informação vai servir para você, meu amigo ou minha amiga, que está adentrando aí no nosso programa, na live, acompanhando o nosso programa ao vivo. Então, eu gostaria que você ficasse na audiência com a gente, compartilhasse na sua timeline para mais pessoas verem o nosso programa. Valeu, pessoal? Então, vamos lá? Vamos conversar aqui um pouquinho sobre isso? Então, a gente já começou a conversar. A gente está falando da síndrome de Down. Ontem foi o Dia Internacional da Síndrome de Down. A síndrome de Down é uma doença genética. Então, eu separei um artigo aqui muito legal, né? Um artigo bem resumido. E é uma doença genética, pessoal. Mas o que é isso, Éder? Fala para a gente o que é uma doença genética. Para a gente falar um pouquinho das doenças genéticas, não é só a síndrome de Down que existe, mas existe uma série de doenças genéticas. A gente tem que falar um pouquinho que a gente é composto por células, né? O nosso organismo é composto por células. E essas células, pessoal, elas têm estruturas, mais precisamente dentro do núcleo, chamado cromossomos, ou cromossomas, como queiram. E essas estruturas que está dentro, né, do núcleo celular, né, que carregam o DNA. Alô, pessoal, desculpa aí a interrupção. Então, gente, a síndrome de Down, para a gente falar um pouquinho, a gente é composto por células. E essas células têm as estruturas do DNA presente no núcleo celular, que são os cromossomos ou cromossomas. Acontece que, quando encontra o espermatozoide, o óvulo, né, o ócito, a gente pode falar assim, que é a célula feminina e a célula masculina, quando elas se encontram e vão formar a célula ovo ou zigoto, assim precisamente, ocorrem sucessivas divisões celulares. E numa dessas divisões ocorre um erro, ocorre um acidente entre esses cromossomos, vamos dizer assim, ocorre uma alteração genética causada por um erro na divisão celular, nessa divisão embrionária, nessa divisão dessas células, e vai fazer o seguinte: nós temos lá 46 cromossomos, né? O indivíduo, a pessoa normal tem 46 cromossomos, tá certo, pessoal? Ocorre que esses 46... De onde vem esses 46 cromossomos? Vem 23 cromossomos ou cromossomas da mãe e 23 do pai, que se encontram e vão formar então a célula ovo ou zigoto com 46 cromossomos. E essa célula vai se dividir continuamente. Acontece que durante essa divisão, por questões, alguns erros, né, durante a divisão celular, né, isso não está muito bem explicado ainda o porquê que ocorre isso, nós temos então uma duplicação de um cromossomo ali, né, onde, na verdade, vai formar então três pares do cromossomo, que é o cromossomo 21, tá certo? Em vez de 2, nós possuímos 3. É isso que vai acontecer, né? É justamente isso que acontece. Então, durante a divisão celular, ocorre um arraste, né? Arrasta aquele cromossomo, que era para estar 2 dentro da célula, e vai ter 3. Então, a síndrome de Down, né, que é esse erro durante a divisão celular,
é chamado então trissomia do cromossomo 21. Ou seja, o cromossomo, então, a gente sabe que a gente tem 2 pares, é isso que eu quis dizer aquela hora, né? Até estava aqui tentando encontrar uma palavra na cabeça, mas a gente tem ele na formato de pares dentro da nossa célula, que é o cromossomo, então são 46 cromossomos, ou cromossomas, como queiram, e esses cromossomos, então, estão presentes na célula. E eles estão dispostos em pares. Acontece que durante essa divisão celular, então, encontra o espermatozoide e o óvulo se encontram, vão formar a célula ovo, a célula embrionária, ela vai se dividir continuamente, e num desses processos de divisão ocorrem erros, onde, em vez do cromossomo 21 estar disposto em pares, ele estará, então, disposto na formato de 3 cromossomos. Por isso que nós chamamos a doença, né, a síndrome de Down, em trissomia do 21. Então, entendida essa parte, pessoal, fica fácil da gente compreender as outras questões, né? E é justamente essa trissomia do 21 que vai fazer com que ocorra as alterações, então, que nós conseguimos observar na criança que nasce com a síndrome de Down. E aí tem algumas características da síndrome que eu vou listar aqui para vocês, que está aqui no meu artigo. Então, por exemplo, olhos oblíquos, né? Semelhante aos orientais, rosto arredondado, mãos menores com dedos mais curtos, a prega palmar única, né? E orelhas pequenas. O que é a prega palmar? A gente vê que a mão, nós temos várias pregas aqui, né? O portador da síndrome de Down tem uma prega única aqui na mão. Isso é uma característica também. Uma coisa importante, né, que nós temos que salientar aqui também é a hipotonia, né, diminuição do tônus muscular, responsável pela língua protusa, dificuldades motoras, atraso na articulação da fala, e um detalhe importante aqui que eu queria salientar com vocês é o caso das cardiopatias, né? Em 50% dos casos apresenta cardiopatias, ou seja, doenças do coração, que muitas vezes precisam aí de processo cirúrgico. Dessas 50% das cardiopatias, metade, ou seja, 50% da metade, né, vão precisar então passar por um processo cirúrgico muitas vezes, tá certo? E a gente também pode salientar aqui um comprometimento intelectual, que consequentemente vai comprometer a aprendizagem vai ser um pouco mais lenta. Mas isso não é isso é uma questão, é um problema a ser enfrentado, mas hoje não é tão problemático. No começo do programa eu falei isso para vocês, que as questões da inclusão, né, da pessoa portadora da síndrome de Down avançaram muito. Então a criança nasce, já existem programas específicos, já existem profissionais específicos para fazer com que a criança ela desenvolva rapidamente as suas habilidades, podendo então, mas isso é importante ser feito já no começo, podendo então ter uma vida praticamente normal ao longo aí da sua vida, ao longo do seu processo, tá certo? Muito bom. Bom, vamos lá, gente. Então são essas as questões que a gente está falando, né? A aprendizagem é mais lenta, não é que a aprendizagem não vai acontecer, a aprendizagem é um pouco mais lenta, né? Mas, como eu disse, muitos sabem ler, escrever, frequentam a faculdade. Então, é bem interessante a gente colocar esses avanços, né, com os indivíduos aí, portadores da síndrome. E olha só, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Estou aqui com um desenho. Isso aqui é o desenho do cariótipo. Está vendo aqui que eu estava falando para vocês? Né? Esses são os cromossomos. São ilustrados aqui, os cromossomos. E nós temos a trissomia do 21. Que está bem didático, né, pessoal? Isso aqui está bem didático, bem fácil de entender, que é a disposição dos cromossomos. Eu falei para vocês que eles estão em pares, né? E nós temos, então, aqui o cromossomo 21, então, disposto aí na trissomia, né? Não está em par. Eles estão em quantidade de 3 cromossomos e não 2. Esse é um desenho didático, né, pessoal? Na verdade, o que ocorre é isso. Esse é o cariótipo, tá certo? É chamado cariótipo, que é uma fotografia dos cromossomos, tá certo? É muito legal isso aqui, é bem interessante. Isso aqui é uma foto, né, dos cromossomos, como eles são. E está aqui o cromossomo 21, tá certo, gente? Olha lá, no formato de 3, tá bom? É isso aqui que são a fotografia dos cromossomos, literalmente. É feito todo um tratamento, é retirada essa célula é extraída dos cromossomos,
tem todo um trabalho para ser feito isso no laboratório, e aí você consegue detectar, consegue ver os cromossomos dessa maneira. Muito interessante o cariótipo, que é uma maneira de diagnóstico. Mas o cariótipo é feito bem depois. Na verdade, o diagnóstico tem que ser feito já na gestação, tá certo? O cariótipo é bom fazendo um nascimento, muitas vezes, para se ter certeza do quadro da síndrome de Down. Mas, na verdade, pessoal, o diagnóstico, estou aqui com o artigo, é feito um ultrassom morfológico para ver. E é feito um exame chamado translucência nucal. O que é isso, pessoal? Translucência nucal nada mais é que um exame, né, de imagem, ultrassom, né, onde vai ver o tamanho da nuca, tá certo? O tamanho da nuca do feto, informação. E isso é um indicador da questão da síndrome de Down. Nada mais é a quantidade de líquido que se acumula ali. Por isso, translucência, vai ficar translúcido. A nuca fica translúcida, conforme a quantidade de líquido. Tá certo? É dessa maneira que é feito esse exame. Muito interessante o estudo, então, desse exame. E outro exame importante é a miniocentese, né? E a amostra do vilo corial. Então, o que é feito primeiro? Primeiro é feito a translucência nucal, depois é feito a miniocentese, que é uma retirada, uma punção do líquido amniótico, onde tem células, e uma amostra do vilo corial, que é também uma biópsia de regiões que vão formar a placenta, né? Que vão detectar. Então, são exames que são feitos para detectar, então, se aquele indivíduo, aquele feto em formação, vai ser portador da síndrome de Down ou não. Então, são os exames que são feitos já no pré-natal. Por isso que é importante um pré-natal bem assistido, né, para ter todas as informações e a mãe, né, e o pai, evidentemente, terem aí as informações, saber as questões relacionadas, então, à síndrome de Down, caso ela venha a ser diagnosticada, tá certo? Vamos lá, então, pessoal. Olha, uma questão importante é que o tratamento, né? Uma vez a criança nascendo com síndrome de Down, como eu falei, é uma doença genética, não há nada que a gente possa fazer para se evitar a questão, né? Muitas mães, às vezes, ficam preocupadas com isso. Por que eu tive síndrome de Down? Por que minha criança teve síndrome de Down? Será que a culpa é minha? Na verdade, a culpa não é, né, da mãe e nem do pai. Na verdade, isso é uma probabilidade. E é muito interessante, eu separei isso em questões, anotei aqui, pessoal, 25 anos, mulheres com 25 anos, pode acontecer de 1 a 1000, né? De 1 a 1000 partos, pode ter a síndrome de Down. Depois, aumenta com relação à idade a probabilidade. Então, 40 anos já sobe para um caso a cada 100. E 45 anos, um caso a cada 10. Então, aumenta conforme a idade da mãe, né? Por isso que é importante, né, essa questão do filho. Então, aumenta a probabilidade de ter a síndrome de Down ao longo da idade da mãe, né? Por isso que é importante a decisão aí de ter filhos, né? Então, é importante estar analisando essas questões, né? Mas, como eu disse, né, um pré-natal assistido, uma gravidez acompanhada, com certeza vai resolver muitos problemas aí, né? Vamos ver uma coisa aqui, não só com relação a isso, mas outras doenças, né, outros problemas que podem surgir na gestação, né? Se bem que a síndrome de Down é uma doença genética, como eu disse, né, não há o que fazer com relação a essa questão. E um dado importante aqui, 8.000 bebês por ano no Brasil. Então, uma quantidade aqui só para ilustrar a quantidade de crianças que nascem, então, com a síndrome de Down hoje no Brasil. Bem importante a gente colocar esse dado aqui para você também, para você ter uma ideia dos números. Você, meu amigo, minha amiga, você que está acompanhando o nosso programa Saúde Já. Toda semana um tema de saúde para você. Se você tiver um tema de saúde legal, mande para a gente, que eu vou estar falando aqui no nosso programa. É isso aí, pessoal. E também compartilhe aí o nosso programa, né, gente? Compartilhe nas suas redes sociais, aí na sua página. Valeu? Olha só, gente, vamos lá então. As recomendações. Vou citar aqui rapidinho, para a gente acabar daqui a pouco o nosso programa. Então, a notícia, né, de uma criança com síndrome de Down, ela gera impacto, né, na família, né? Eu estou colocando aqui isso aqui, o artigo que está falando, e realmente gera um impacto na família. E as pessoas precisam de um tempo para aceitar essas questões. E também é importante já estimular a criança, logo quando ela nasce, estimular a criança a desenvolver as suas habilidades. Isso é muito importante,
né? E procurar levar a sua vida normalmente, né? A vida da família e a vida da criança também. É fundamental ali ter alimentação adequada, os cuidados da saúde, né? O carinho para a criança, né? Um ambiente acolhedor, como uma criança, né? Que sem a síndrome. Que na verdade a gente não fala, a gente não vamos usar esse termo assim, a criança normal e a criança anormal. Na verdade, a criança tem a síndrome de Down, mas como eu disse, hoje a inclusão social e a conscientização é muito grande e o avanço é muito grande também nessas questões do desenvolvimento da criança. Então é muito interessante hoje, as técnicas avançaram bastante e essas crianças crescem, como eu disse, vão à faculdade, aprendem a ler, têm uma vida normal ali, uma vida social muito tranquila, muito semelhante a uma criança que não tem a síndrome de Down, né? Então é isso que é importante a gente salientar essas questões aí. E, claro, né, a criança pode estar matriculada nas escolas regulares para desenvolver as suas potencialidades, né, respeitando os limites, né, ou também em certos casos, porque, na verdade, os casos da síndrome de Down, a questão da dificuldade do aprendizado e do seu desenvolvimento intelectual são graus, tá certo, gente? São graus. Algumas crianças portadoras da síndrome de Down têm graus menores, outras têm graus um pouquinho maiores. E aí, o que pode acontecer? Muitas vezes a criança pode estar melhor adaptada numa escola especializada, muitas vezes, né, devido a essa questão. Mas quem vai decidir isso são os profissionais, são os pais que vão decidir essas questões, né? E claro, né, pessoal, né, os grandes inimigos ali dos portadores da síndrome de Down é o preconceito e a discriminação, né? Que isso que tem que ser cada vez mais restringido, né? Essa questão, não podemos ter preconceito, né? Nem discriminação do indivíduo que é portador da síndrome de Down, porque, como eu estou falando para vocês, é um indivíduo praticamente normal, onde algumas características morfológicas que nós estamos citando, que eu citei aqui no começo, né? A gente sabe que o indivíduo que nasce com a síndrome de Down, ao longo da sua formação, do seu crescimento, seja ele menino ou menina, ele tem algumas características que o diferem, mas e também algumas questões aqui de saúde que nós elencamos aqui também, além da questão do desenvolvimento intelectual e da aprendizagem. Mas, como eu disse, né, a criança se desenvolvendo rapidamente, ela vai ter uma vida normal, uma vida incluída ali socialmente. E, claro, como eu disse, o preconceito, né, e a discriminação são os piores inimigos ali, não só na síndrome de Down, né, pessoal, em qualquer área social, né? Preconceito não está com nada, né? E mais ainda nessa questão que a gente está citando aqui. Então, e hoje, graças a Deus, né, graças ao avanço das tecnologias, ao avanço dos profissionais, né, do aprendizado, né, aos profissionais da pedagogia, aos profissionais que estão relacionados aí à inclusão, né, do indivíduo que tem alguma deficiência, as coisas avançaram bastante. Então, esse é o nosso programa de hoje, pessoal. Saúde já! Né? Eu prometi que eu ia ser mais curto, né? Deixa eu ver a hora aqui, exatamente, prometi que eu ia ser mais curto, né? Atendendo a pedidos, né? O pessoal, eu ser um pouco mais resumido, né, gente? Se deixar eu falo mais, né, pessoal? Se deixar eu falo bastante aqui, nosso programa Saúde Já, porque a gente tem sempre informações de saúde para passar para vocês. Então, Saúde Já é o nosso programa, gostaria muito que vocês acompanhassem, curtissem a nossa página. Tem lá informações de saúde, tem informações também em outras áreas aí, né, que você pode ter acesso aí. Então, Saúde Já na nossa página, a página Éder Miano, acompanha com a gente e você vai ter muitas informações. E também você pode mandar para a gente a sua sugestão, tá bom? A sua sugestão, manda para a gente. Toda semana um tema de saúde aqui para você, para nós tratarmos e você ficar informado aí com relação à saúde. Porque todo mundo gosta de saber algum tema de saúde, né, pessoal? E hoje em comemoração, e hoje em lembrança, né? Em lembrança da síndrome de Down, fazendo uma lembrança aqui e destacando essa questão da inclusão social, nós falamos um pouquinho aqui dessa síndrome que acomete aí as crianças, né, que acabam nascendo com síndrome de Down. Nós colocamos até esse dado, hein? Mais de 8 mil crianças anualmente, e falamos um pouquinho aí de como que ocorre isso, que é uma doença genética, tem uma origem lá nos cromossomos, onde ocorre então a trissomia do 21. Ocorre um erro na divisão celular embrionária
e em vez de a gente ter o cromossomo disposto em pares, né, como essa ilustração aqui, nós temos então, devido a esse erro, essa divisão celular, nós temos então a trissomia do 21. Em vez de ele estar disposto em par, ele está disposto então na quantidade de 3 cromossomos ou cromossomas dentro da célula. Beleza, pessoal? Essa é a explicação genética, a explicação da doença, da síndrome de Down, uma doença genética, assim como muitas outras doenças genéticas que existem, né? Em breve, nós traremos aí, né, ao longo dos próximos programas, das próximas Saúde Já, nós traremos mais doenças genéticas com informações aí específicas, tá certo, pessoal? Gente, obrigado, fiquem com Deus. Semana que vem, mais Saúde Já para você. E eu estarei aqui compartilhando nos grupos, né, para você que acompanhou a gente ao vivo, muito obrigado. E para você também que vai ver o nosso vídeo, muito obrigado também, porque ele vai ficar disponível na nossa timeline, vai ficar disponível lá. Então, para você que não assistiu, pode ir lá, clicar e assistir o nosso programa. Valeu, pessoal? Aquele abraço.